Porque os Sith de antigamente pareciam deuses, enquanto os Sith modernos parecem apenas políticos poderosos. O lado sombrio, gente, é de fato um caminho para muitas habilidades que muitos consideram sendo não naturais. Mas a verdade é que os Sith modernos, como o Sidious e o Plagueis, eles estavam jogando, cara, apenas com metade do baralho disponível. Na era de ouro dos Lords Sith, milênios antes do Anakin Skywalker nascer, os Lords sombrios não buscavam apenas a força, eles a moldavam como se fosse argila. Temos registros de rituais antigos que podiam drenar a vida de um planeta inteiro em segundos. Histórias de feiticeiros sombrios que podiam criar monstros de alquimia Sith que devoravam exércitos inteiros. E o mais impressionante, o segredo da imortalidade não era uma lenda distante. Era uma ciência que era praticada no cotidiano. Isso tudo era possível, gente, até acontecer um evento catastrófico que fez uma espécie de um reset no poder do Sith. Hoje a gente vai falar exatamente sobre isso. O cara que traiu a sua própria ordem, a Ordem do Sith, e queimou o futuro do Sith em nome de uma sanidade que ele nunca alcançou. Hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre o Darth Gravid. A gente já falou aqui antes sobre ele aqui no canal, mas a gente vai expandir ainda mais com outros exemplos aqui e eu vou explicar muito bem pra vocês como ele atrapalhou o Sith de formas inimagináveis. Darth Bane, o criador da regra de 2, o cara foi um gênio. Ele percebeu que os Sith eles se matavam tanto que eles nunca conseguiam vencer os Jedi. A sua solução então foi simples. Deve existir apenas dois. Um para ter o poder e o outro para desejar esse poder. O mestre e o aprendiz. Essa estratégia garantiu que a linhagem continuasse escondida e cada vez mais forte. Mas havia um ponto cego terrível nesse plano. Se você tem apenas 2 pessoas carregando todo o conhecimento de 5.000 anos de civilização do Sith, basta um pequeno erro, um acidente de um traidor para todo esse conhecimento desaparecer de uma só vez. Durante séculos, a biblioteca sagrada do Sith passou de mestre para aprendiz para um novo mestre e um novo aprendiz. Cada geração, gente, adicionava suas próprias descobertas. Era o maior tesouro de magia sombria e ciência proibida que existia na galáxia. Até que um acidente aconteceu. Cerca de 500 anos antes da queda da República, esse tesouro caiu nas mãos do Lord Sith chamado Darth Gravid. Gravid era um humano brilhante, mas ele tinha uma falha que nenhum Sith deveria ter. Ele tinha uma consciência. Darth Gravid vivia no mundo remoto de Jaguada. Lá ele e a sua aprendiz, uma Twi'lek chamada Darth Giyan, guardavam e protegiam a unhas e dentes a biblioteca acumulada desde os tempos de Darth Bane. Gravid, no entanto, começou a se desviar. Ele passou a estudar os caminhos e ensinamentos dos Jedi. Ele começou a acreditar que os Sith estavam errados em buscar apenas o poder pelo poder. Ele tentou fazer algo então que muitos consideram até hoje a sua maior falha. Ele tentou misturar a luz e a escuridão de uma forma forçada. Ele queria introduzir os conceitos de altruísmo, compaixão e a preservação no código do Sith. Mas a força não funciona assim, gente, para quem tá mergulhado no lado sombrio. Tentar ser um Sith bondoso completamente destruiu a sua mente. Em seu delírio, Gravid chegou a uma conclusão perigosa. Para que os Sith pudessem evoluir, eles precisavam ser limpos. Toda a história de maldade, os rituais sombrios de sangue e os segredos de destruição, eles precisavam ser apagados para o Sith evoluir. Gravid, então, decidiu queimar tudo. Imagina aí um dos homens mais poderosos da galáxia, cercado por holocrons milenares, tacando fogo em tudo, nos livros, pergaminhos, nos holocrons, tudo, informações sobre a vida eterna e outros rituais, talvez ainda mais sombrios. Ele tentou destruir tudo, gente. A sua aprendiz Darth Giyan percebeu o que estava acontecendo e ela tentou pará-lo. A batalha foi terrível. Gravid, em sua loucura, era um guerreiro imprevisível e formidável. Ele acabou mutilando a Giyan no meio do combate, mas no final de tudo, Giyan conseguiu finalmente matar o seu mestre. Ela sobreviveu ao confronto, mas o dano era irreparável. A maioria da biblioteca agora era cinzas. Milhares de anos de evolução mística foram perdidas em uma tarde de loucura de um Lord Sith que ficou insano. Agora a pergunta mais importante é a seguinte: o que exatamente foi perdido naquele incêndio? Antigamente, os Lords Sith, como o Sith do Conselho Sombrio do Lord Vitiate, eles dominavam uma técnica chamada de Fold Space.
a dobragem do espaço. Eles podiam dobrar o tecido da realidade e aparecer instantaneamente em outro lugar. Imagina aí um duelo de sabres de luz, onde seu oponente simplesmente desaparece e reaparece atrás de você em um milésimo de um segundo. Roubado demais. Depois de Gravid, essa técnica se tornou extremamente rara de ser encontrada e quase impossível de ser executada com perfeição. A gente tem também a alquimia e as curas sombrias. Os Jedi curam através da doação de energia. Os Sith curam através do roubo de energia. Haviam antigos rituais sombrios do Sith, onde um Lord Sith podia transferir a vitalidade de uma floresta inteira para si mesmo para fechar as suas feridas mortais. Outro exemplo é Sion. Ele conseguia manter o seu corpo decomposto unido através do lado sombrio. Plagueis tentou recriar isso com os midi-chlorians, mas era uma ciência biológica. Não era a magia pura, a alquimia dos Sith antigos. Não era a mesma coisa. Outra técnica incrivelmente sombria era o Force Phantom. Um Sith podia criar uma projeção sólida de si mesmo em outro planeta para lutar ou assassinar alguém. Além disso, a gente também tem um ritual do Bind Ghost ou o Force Walk. Essa é uma das técnicas mais sombrias que existem. Um de seus especialistas era o Darth Nox. Com essa técnica, um Lord Sith ele consegue essencialmente escravizar fantasmas da força, espíritos, almas de outras pessoas para fazer o que ela deseja. Imagina se o Palpatine tivesse esse poder. Ele não precisaria de um exército de Stormtroopers. Ele teria o seu próprio exército de fantasmas escravizados. E claro, um dos mais cobiçados, a transferência de essência. Darth Bane aprendeu isso com o holocron do Darth Nero, a capacidade de mover a sua consciência para um novo corpo de forma perfeita. Por causa de Gravid, gente, esse segredo se tornou um quebra-cabeça incompleto por séculos aí. Darth Tenebras, ele tentou fazer isso e ele acabou ficando preso em um loop eterno de agonia, com seu espírito voltando e indo pra frente no tempo, revivendo seus últimos dias quando ele morreu. No futuro, Palpatine só conseguiu fazer uma versão nas coxas aí, meio capenga disso, usando clones, porque o ritual original, infelizmente, ele foi destruído. Então Palpatine teve que buscar atalhos falhos. Sidious sabia o que tinha sido perdido. Ele passou décadas enviando inquisidores e arqueólogos para os cantos mais escuros e remotos da galáxia para procurar antigos ensinamentos perdidos. Ele não queria apenas governar, ele queria ser um deus como os Sith antigos eram. Ironicamente, ele teve até mesmo que recorrer aos seus inimigos, os Jedi. Ele capturou uma certa vez o mestre Jedi Ashka Boda. Esse mestre Jedi, ele possuía o holocron antigo de Tedran. Nesse artefato Jedi havia registros secretos de técnicas Sith que os próprios Jedi tinham confiscado milênios atrás para os manter protegidos. Foi atrás de registros Jedi assim, sucatas de civilizações mortas e tudo mais, que Palpatine eventualmente conseguiu meio que remendar o seu poder. Ele nunca foi tão completo quanto os antigos Sith, mas ele conseguiu meio que chegar perto. Ele era um mestre de política e da força bruta e tudo mais, mas era basicamente um aprendiz perto da feitiçaria sombria de um Naga Saddle ou de um Exar-Kun que viveu no passado. Agora deixa aí nos comentários, gente, qual magia ou poder antigo do Sith que foi perdido que você acha que é o mais valioso de todos? E se você gostou do vídeo, seja sábio, curta e se inscreva. Caso contrário... Você está no conselho, mas não o consagramos mestre Jedi.